boas-vindas ao meu amigo pastor Clodoaldo. Queria que ele viesse aqui, que ele já vai ministrar a palavra do Senhor. Ele está acompanhado da sua digníssima esposa, irmã Celeste, esse casal abençoado por Deus, que nós temos a alegria de tê-los conosco para ministrar a palavra do Senhor para nós. Nós vamos recebê-lo com alegria, dizendo bem-vindo a ele, digamos todos juntos: sois bem-vindos em nome de Jesus. Meu amado, prega a palavra de Deus para nós, tá bom? Meus irmãos, a paz do Senhor. Parabéns à linda igreja de Nova Ponte. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, meu amigo, pastor Eliel, sua esposa, irmã Ruth, seus filhos. Obreiros, Deus abençoe, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Deixar uma palavra sobre a Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Agradeço a Deus pela a companhia da minha esposa, Celeste Cristina Silva. 25 anos de casado. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podem sentar, irmãos. Todos conhecem a passagem bíblica, porque todos os meses nós lemos essa passagem. Ou raramente não lemos esse texto no dia da Santa Ceia. Mas começando do versículo 23, Paulo diz: eu recebi do Senhor. Santa Ceia é mandamento de Deus, é ordem. Eu recebi do Senhor a ordem para ensinar, para mostrar como que Deus deseja que nós celebramos a Santa Ceia. Então ele diz: eu recebi do Senhor e estou passando para vocês o que eu recebi direto de Deus. A Santa Ceia, ela tem verdades e perigos para o nosso dia a dia. Ela tem bênçãos, ela tem saúde, mas ela tem responsabilidades. E a ceia, ela é uma ordenança instituída pelo próprio Cristo. E o versículo 26 fala para lembrar da morte do Senhor Jesus. Interessante, irmãos, que Jesus não pede para lembrar das suas reuniões com os discípulos. Ele não pede para lembrar das suas curas. Ele não pede para lembrar de algumas cidades que ele entrou, que ele passou. Mas ele pede para lembrar da sua morte. É o que está no versículo. Devemos olhar para trás e lembrar da morte de Cristo Jesus.
A salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Tem sacrifícios. Teve sacrifício de Deus, teve sacrifício de Jesus Cristo, e ainda tem sacrifício do Espírito Santo para te moldar. Porque Ele continua gemendo com gemidos inexprimíveis para te levar, para me levar à estatura de varão perfeito. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Estamos aqui hoje para lembrar da morte de Cristo, dos seus efeitos gloriosos, dos seus efeitos poderosos. Estamos aqui por causa da morte de Cristo. Temos o privilégio de dizer glória, aleluia, louvado seja Deus por causa da morte de Cristo. Você foi convidado esta noite a participar não da mesa de pastores. Você foi convidado a não participar da mesa dos homens. Você foi convidado esta noite a sentar na mesa com Cristo para cear com Ele. É um privilégio. Você não coloca qualquer um à sua mesa. Você não convida qualquer um para a sua mesa. Cristo te convidou e está sentado à mesa. Quantos pode glorificar e agradecer por este privilégio? A cruz de Cristo é o centro da mensagem, irmãos, cristã. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem responsabilidade. Não existe evangelho sem um líder levantado por Deus. Não existe evangelho sem palavra. Sem responsabilidade. Não existe. Então ele ordenou à igreja: lembrem da minha morte. Lembrem da minha morte. Devemos lembrar por quem ele morreu. Por que ele morreu? Por quem ele morreu? Como ele morreu? O Senhor Jesus. Por que ele morreu? Ele morreu porque os homens estavam perdidos. Os homens estavam indo para o inferno. Os homens estavam condenados. Mas o amor eterno fez o que o irmão leu aqui no começo. O amor eterno fez com que ele abrisse mão da sua glória. Ele se despisse da sua glória. Descesse nessa terra. Nascesse do útero de uma mulher. Vivesse 33 anos e morresse. Porque ele morreu. Ele morreu para te amar. Ele morreu por te amar. Ele morreu para escrever o seu nome no livro da vida. Ele morreu para te reconciliar com o céu. Ele morreu para te resgatar. Foi para isso que ele morreu. Como ele morreu? Na cruz.
esbofeteado, pisado, maltratado, cuspido, para te dar o direito que você tem aqui hoje. Diga aí para o teu companheiro: foi Cristo que te deu esse direito de você estar aqui cheiroso, alegre, com o nome escrito no livro da vida. Foi Cristo que te deu esse direito. Aconteça o que acontecer, você tem certeza da vida eterna, porque Cristo te deu. Então ele morreu na cruz. Por quem ele morreu? Por mim, por você. Por mim, por você. Outra coisa, irmão. A cruz, como diz Leonard Ravenhill, me dá um pouquinho de retorno aqui, o irmão do som. Como diz Leonard Ravenhill, o diabo fez de tudo para ele não ir à cruz, mas ele foi. Depois o diabo fez de tudo para ele não morrer na cruz, mas graças a Deus ele morreu na cruz. E depois o diabo colocou todos os demônios do inferno na porta daquela pedra. E por certo, como diz ele, o chefe dos demônios disse a todos: essa pedra não pode ser removida, porque se ela for de dentro para fora, nós estamos lascados, e os homens estão salvos, e o céu será povoado. Mas ao terceiro dia, aquela pedra foi removida pela glória, pelo poder do Eterno, e ele ressuscitou. Diga alguma coisa para o Cristo ressuscitado que está em nosso meio. Leba cheia kamahai horiebahai. A cruz foi o maior triunfo. A cruz é um lugar de horror, mas lá jorrou vida e vida eterna para nós. Paulo disse: a cruz é toda a minha glória. Então lembre da morte de Cristo. Nunca ninguém pegou Deus de surpresa. A cruz não foi um acidente, era um projeto divino. Apocalipse 13:8 diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Devemos lembrar da morte de Cristo. Eu nunca fui na França, mas tem pessoas que dizem que lá numa determinada cidade, os restos mortais de Allan Kardec estão lá. Lá na Índia, os restos mortais de Confúcio estão lá. Lá, os restos mortais de Buda estão lá. Lá na Arábia Saudita, Meca, os restos mortais de Alá, Maomé, está lá. A senhora White, Charles Taze Russell, enfim, todos que se levantaram dizendo que era o Cristo, que era isso, que era aquilo, os seus restos mortais estão lá. Lembre da morte de Cristo, mas não de um Cristo morto. Porque eu nunca fui em Jerusalém, mas eu tenho muitos amigos que já foram lá. Quando chega na porta do túmulo, está escrito em inglês, está escrito em hebraico, está escrito: ele não está mais aqui, ele ressuscitou.
Obrigado, pastor. 2 lugares em Jerusalém que ninguém consegue ficar sem chorar. É quando chega no jardim do Getsêmani. Ali baixa o temor, ali baixa o sentimento. Ali você vê Cristo rodeado das potestades das trevas, chorando. Ele disse que no jardim ninguém suporta. E quando chega no túmulo, que você olha para o túmulo, olha para a Bíblia, olha para o túmulo, olha para a Bíblia, e você diz: ele está vivo, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. E segundo, devemos olhar para frente. Primeiro devemos olhar para trás, lembrar da morte de Cristo. Não chegamos aqui de graça. Houve sacrifício de sangue para que tivéssemos o direito de estarmos aqui em paz. Sacrifício de Cristo, sacrifício de muitos irmãos nossos nas inquisições, nos Coliseus de Roma, em tantos outros lugares. Agora nós devemos olhar também para frente, porque a Santa Ceia fala da segunda vinda de Jesus. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Irmão, se a trombeta tocar agora, você sobe. Há um momento de expectativa da volta de Jesus. 2 coisas vai acontecer rápido. Ou nós desceremos à sepultura daqui uns dias, ou Jesus nos arrebatará para a sua glória eterna. Ouviremos o soar da trombeta. Quem vai ouvir o soar da trombeta? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, seremos tomados, arrebatados e transformados, e vamos encontrar o Senhor nos ares, e estaremos com Ele para sempre. Diga aí para o teu irmão: aguenta firme, vença os pecados dessa vida, vença as desilusões, as tristezas, as frustrações, porque você vai ver Jesus face a face daqui uns dias. Terceiro, devemos olhar para dentro, o autoexame. 1 Coríntios 11, 28. O apóstolo dos gentios ainda afirma: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha, alguém está dizendo: eu vou orar para Deus me mostrar onde estão minhas falhas. Não faça isso. Ele já te deu capacidade de autoexame. Feche os seus olhos aí 1 minuto. Você vai saber tudo o que você fez de errado, ou o que você está fazendo de errado, o que você está flertando, fermentando, programando, projetando ou fazendo. Você sabe. Você não é inocente, nem eu. Examina-se. Não somos juízes dos outros. Tem muita gente que está analisando os outros, está julgando os outros. Tem muita gente que está avaliando os outros. Avalia você mesmo. Paulo disse que naquele dia cada um dará conta de si mesmo a Deus. O irmão não vai te salvar, a esposa não vai te salvar, o esposo não vai te salvar, os filhos não vai te salvar. É você e Deus.
Avalia você mesmo. Não temos tempo para investigar a vida dos outros. Os fariseus meticulosos faziam isso. Os fariseus avaliavam, mediam as pessoas. Mas um dia Jesus disse: olha, vocês estão mexendo com um cisco no olho das pessoas, mas tem uma trave nos seus olhos. Irmão, se Jesus fosse te tratar e me tratar como eu quero tratar as pessoas, nenhum de nós se salvaria. Você já pensou se Jesus fosse te tratar como você merece ser tratado? Você estaria aqui? Se Jesus fosse te punir, me punir como eu mereço, eu estaria aqui. Um dia chegou um profeta até Davi, chamado Natã, e contou uma história. Tem 2 vendedores, um tem muitas ovelhas, o outro só tinha uma. E o que tinha muita foi lá e pegou a única que o outro tinha. Davi deu um pulo da altura desse teto e lançou a sua própria sentença. Quando ele diz: este homem, Natã, é digno de morte. E o Natã diz: esse homem é o Senhor. Cuidado para você não estar dando a sua própria sentença. Examine, mas não só examine. Julgue você. Se achou errado, procure o seu pastor. Conversa com ele, ele vai te ajudar. Porque Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca. Mas o que as confessa e deixa e larga, a misericórdia de Deus vem, o amor de Deus vem, a graça vem, o perdão vem, a vida vem. Tem muita gente tomando veneno para a alma. Paulo diz: muitos estão doentes. E muitos já morreram, porque não discerniram. Isso aqui não é uma mesa qualquer, é a mesa santa do Senhor. Não é uma mesa impura, não é uma mesa suja, é uma mesa santa para santos. A gente não está nem pedindo perdão mais. A Bíblia diz: se você tiver uma demanda com seu irmão, antes de ofertar, vem aqui, conserta e depois traz a sua oferta. Na Santa Ceia não é diferente. Se você viu pornografia no seu celular antes de vir para a Santa Ceia, tenha coragem de não tomar na ceia, na mesa do Senhor. Você vai tomar veneno para a sua alma. Eu não programei isso não. O apóstolo Paulo diz também que não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Irmão, Jesus colocou a gente no meio. Não podemos ficar sem tomar, porque ele diz: se não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte no meu reino. Então não pode ficar sem tomar. O que eu faço, pastor? Procure seu pastor e conserte sua vida com Deus.
Quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte no meu reino. E aí Paulo vem e diz: aquele que tomar e comer indignamente, vai tomar veneno para a sua própria alma. Então não podemos ficar sem participar, e não podemos participar de qualquer jeito. Então temos que ter uma vida santa, uma vida perdoada, restaurada, transformada todo dia. Pastor, então como que vai fazer? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado. Dobra o seu joelho, confessa o seu pecado, clama pelo sangue de Jesus, e Ele vai te limpar, Ele vai te purificar. Agora, se o seu pecado é grave, procure o seu pastor. A ordem bíblica é: examine-se e coma. Há dois perigos: examine-se e coma. O primeiro é o da complacência. Eu passo por cima de todos os meus erros e toco na ceia. Eu mesmo fico com dó de mim. Mas também todo mundo erra, todo mundo falha também. Não aconteceu nada com o irmão, não aconteceu nada com o outro. Vou te revelar uma verdade aqui. Eu sou pastor há 25 anos, de tempo integral. Minha esposa está aqui. Escute o que eu vou dizer para você. Todo pecado que eu cometi, Deus me cobrou ele. Vira para o teu irmão e diga: todo pecado voluntário que você cometer, Deus vai te cobrar ele. É porque às vezes Deus trata no silêncio, e a gente acha que está tudo normal, mas não está não. Deus sabe tratar com a gente. Deus sabe fechar a porta. Deus sabe como sabe bater no rim da gente, e só a gente sabe. Examina, irmão. Foge do pecado. Foge daquilo que está destruindo a sua vida espiritual. Foge daquilo que está destruindo a sua comunhão com Deus. Foge dos flertes virtuais. Há muitos adultérios virtuais. Eu não sou pastor da igreja. Respeito a igreja. Mas o Espírito está me movendo a falar isso. Preparei outra coisa. Cria juízo antes que venha o juízo repentino e terrível. Quem tem temor, ouça. Temos que ter o perigo de termos uma visão equivocada de nós mesmos, como fariseus que diz: oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Mas Deus não ouviu a oração dele. Ele diz: eu não sou roubador. Aquele que foi lá para o monte lá, batia no peito e diz: eu não sou roubador, eu não sou publicano, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas por fora estava uma beleza. Mas a Bíblia diz que Deus, o céu, não ouviu. Mas o outro era pecador, confesso, botou a boca e diz: pecador sou, miserável sou, mas te peço perdão e conto com a misericórdia e o teu amor, e a graça de Deus veio sobre ele. A igreja de Laodiceia tinha um conceito de si mesma, além da verdade. Estou rico, abastado, não preciso de coisa nenhuma, não preciso de mais ninguém. E nem sabes que tu és infeliz, miserável,
pobre, cego e nu, disse Jesus para aquela igreja. Eu vou encerrar, irmão. Devemos olhar ao redor a comunhão. Em primeiro lugar, participar da ceia do Senhor indignamente não é bom. Está no versículo 27. O apóstolo Paulo exorta: por isso que aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do seu sangue, do sangue do seu Senhor. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Diga comigo, a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Porque se Deus fosse levar ao pé da letra, nenhum de nós tomaríamos essa santa ceia. Mas o sangue de Jesus está jorrando no meio dessa igreja para te lavar. Quantos crê que o sangue de Jesus está jorrando aqui para te tornar alvo mais que a neve? Assentar-se à mesa do Senhor de forma leviana, irrefletida e despreparado é comer e beber juízo para si. Valorize a mesa do Senhor. Um dia você vai participar dessa mesa no céu, com anjos servindo a gente. Foi Jesus que disse. Na última ceia com os discípulos, ele disse: eu vou participar com vocês da última ceia nessa terra, e vou provar do fruto da vide pela última vez, porque eu vou esperar vocês lá. Quando vocês chegarem lá, nós vamos ceiar juntos para sempre. Segundo, participar da ceia sem discernimento. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Cuidado, irmão. Cuidado. Tem uma lei divina aqui. Tem uma espada flamejante aqui. Nessa cerimônia gloriosa, tem uma lei. Precisa-se discernir o corpo de Cristo. O crente precisa discernir. Não podemos assentar-nos à mesa com mágoa com os irmãos, com falta de perdão. É uma mesa de comunhão. Como é que você vai tomar santa ceia de mal do seu irmão? Como é que você vai tomar santa ceia falando mal do seu irmão? Como é que você vai tomar santa ceia falando mal do seu pastor? Como que você vai participar da comunhão falando coisas que você não deveria estar falando? E ainda trará juízo para ti. Um dia eu falei na igreja onde eu estou pastoreando. Falei, os irmãos dizem que eu só vou na casa da irmã fulana, que é grande, e eu não vou na casa dos outros. Mas os outros não me convidam. Se você me convidar, eu vou lá com o pastor Eliel na sua casa. Agora, se você não me convidar, eu não vou na sua casa. Aí o irmão levantou no meio da igreja: pastor, é desse jeito, eles todos falam mal do senhor. Falei, eu sei. Diga aí para o teu irmão, não seja um mexeriqueiro, irmão. Seja um crente.
Estava duas irmãs na sala, falando mal do pastor na casa delas. E tinha uma criança lá na sala. E uma falava, porque o pastor tem duas caras, porque quando ele está de um jeito ele tem uma cara, e quando ele chega ele está de outra cara, e o pastor tem duas caras. Daí a pouco toca a campainha, o pastor chega, pastor, que maravilha, fazer um cafezinho para o senhor, nós estávamos falando, senhor. Enquanto elas foram fazer o café, a criança olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para o outro, olhava para o outro, e o pastor ficou incomodado, falou, o que está acontecendo? Não, porque a mamãe falou com a outra que o senhor tem duas caras. Quem tem duas caras aqui, diga amém. É ruim, hein? Oh, Jesus. Vou encerrar. Terceiro, participar da ceia do Senhor sem auto-julgamento. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Irmão, o auto-julgamento. Quem já julgou você mesmo? Levante a mão, deixa eu ver. Você mesmo julgou você? Não, eu não devo fazer isso. Quantos aqui, irmão, já? Você chegou no espelho e diz, não, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar meu comportamento. Quantos já fez isso? Então a Bíblia está dizendo lá no versículo 31, julga a si mesmo, porque se você não julgar você mesmo, o Senhor te julgará. Então Deus dá uma oportunidade para a gente consertar. Deus dá uma oportunidade para a gente se acertar. Deus dá uma oportunidade para a gente pedir perdão e colocar a coisa em paz. Agora se você, olha aqui para encerrar, de verdade. Mas o fulano está em pecado. Mas eu estou pecando tem tanto tempo e estou tomando ceia e até hoje Deus não veio. Coitado, Deus é longânimo, Ele está te dando tempo para você acertar a sua vida, Ele está te dando tempo para você parar e consertar, Ele está te dando tempo para você pedir perdão e mudar a rota. Agora se você ignorar os sinais, em breve Ele virá ao seu encontro e te tratará, e o dia que Ele te tratar, você saberá o quanto é doído ser tratado por Deus. Julgue a você mesmo, antes que Deus venha te julgar. Que Deus abençoe.